Bom dia. Bom dia. Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço por este dia, por esta manhã, início de semana. Que a tua graça e misericórdia venha nos renovar, venha nos encorajar, venha trazer, Pai, verdadeiramente entusiasmo e vitórias, Pai, para a nossa semana. Que a tua graça e misericórdia, o amor do Senhor esteja sobre nós. E que a tua graça, Pai, invada os nossos corações e as pessoas que nos cercam. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém. Você pode se colocar em pé. É uma alegria, um privilégio estarmos aqui mais uma manhã para adorarmos ao Senhor. Amém. Vamos declarar que nós confiamos no Senhor. Quem confia no Senhor aí? Amém? Sem Jesus, não conseguimos fazer nada. E a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E nós vamos declarar isso nessa manhã. Algumas coisas ficam fortes no nosso coração quando nós repetimos várias vezes, com fé, aquilo que nós queremos que o nosso coração acredite. Então, a fé vem por aquilo que você ouve, por aquilo que você fala e repete. Então, que nós possamos aprender a declarar bênçãos, declarar aquilo que nós queremos sentir, mesmo que muitas vezes nós não sintamos essas coisas, mas que a nossa fé venha por esse repetidas vezes declarar que nós confiamos no Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele nos sustenta e que nós correremos com Ele essa caminhada. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como a volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E não
Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá. No Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Amém.
Nós já sentimos que a atmosfera desse lugar já mudou, Pai. Porque o Teu Espírito está aqui, o Teu Espírito está em nós. Vem nos convencer de todo pecado, Deus, nos trazer ao arrependimento, Pai. Santo Espírito, nós precisamos de Ti. Vem nos inundar, Pai. Vem nos inundar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Você pode declarar novamente: eu provei e vi, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós queremos provar esse amor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
és bem-vindo neste lugar. Vem nos inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Vem nos inundar com tua glória. Enche esse lugar, Santo Espírito. Que nós sejamos inundados do teu amor, da tua glória, da tua bondade, Pai. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Somos gratos, Pai, pela obra da cruz, pelo teu resgate, pelo teu agir em nós, por tudo que o Senhor tem acrescentado a todos nós, Pai. Por isso, com júbilo, com alegria, com tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos com o nosso corpo e a nossa voz, nós queremos te agradecer com essa canção. Na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caído, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer. Como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdida está no caminho, eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou.
meu nó trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou, grato sou. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar. Acabou, né? Arnaldão. Tá tudo bem? Ficou nervoso? Tá tudo certo? Aleluia. Quero pontuar algo com vocês. Algo que eu estou pedindo oração em questão ao projeto Pertencer. Nós tivemos uma proposta do Ministério Público para que a gente possa pegar mais 10 crianças. Mas isso envolve mudança de lugar, envolve uma série de coisas que a gente precisa pôr em oração mesmo, sabe? Então eu queria orar por isso. Se você puder curvar sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem nos separado para ajudar, para podermos impulsionar. E nós queremos sempre estar debaixo da Tua bênção, Pai, das Tuas direções. Então, Pai, libera todo o trâmite, Senhor, libera toda a situação, toda a documentação. Se for o Seu propósito, Pai, nós queremos pegar essas mais 10 crianças, Pai, e na cidade de Santa Rosa também já nos ofereceram. Segunda-feira, amanhã, nós teremos uma reunião às 8 horas da manhã, às 8h30 da manhã. E que o Senhor também possa estar nos direcionando. O que for para a honra e glória do Seu nome. Nós colocamos isso, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus que nós conseguimos 100 litros de leite essa semana que passou. Já foram distribuídos para os 3 projetos. Mas assim, a gente fala 100 litros de leite, parece muito, mas isso dá para 25 dias só. Então, essa semana agora a gente vai pegar mais alimento, e isso foi porque vocês se voluntariaram para estar indo lá num show e arrecadar, né? Ficar participando dessa entrada da arrecadação de alimentos. Então, é um trabalho de voluntário que a gente faz, e a gente tem uma recompensa, que não é pra gente. Isso que é o mais gostoso, porque a gente trabalha para o reino. E quando a gente trabalha para o reino, Deus vem e multiplica tudo aquilo que a gente tem, o que a gente faz. Então eu louvo a Deus por isso. Obrigado mesmo para aquelas pessoas que foram lá no João Rock, que se dispuseram a ficar lá. Vão ter outros shows. Eu sei que já um monte de gente já quer ir para os outros shows para também fazer. Mas o principal é que com a ação voluntária de vocês, pessoas são alimentadas. Amém? Então eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz que aquele que dá com generosidade, Deus também retribui com generosidade. Então, que nesse momento de ofertas e dízimos que nós vamos ter, você possa dar com generosidade, para que Deus também possa retribuir você com generosidade. Lembrando que a tua oferta, o teu dízimo, contribui para que os 4 projetos que a gente apoia possa estar verdadeiramente sendo sustentado em partes pelo que a gente entrega ali e pelo que vocês fazem aqui. Amém? Quem quer distribuir os envelopes? Então vem. Vem? Vem vocês dois. Um distribui de um lado, outro distribui do outro. Você vai do lado de cá e ele vai do lado de lá.
Outro dia, uma coisa assim que me constrange no mais profundo que a gente possa entender o que é uma oferta. Nós fomos abrir os envelopes e tinha uma flor dentro. Então, alguém entregou para Deus algo que encontrou bonito, que encontrou agrado aos seus olhos na natureza e trouxe para o Senhor. Não tem nada mais bonito do que isso. E engraçado que uma das ofertas que o judeu oferece são frutas. Existe uma oferta de frutas, de manjares. E eles escolhem a melhor fruta, eles escolhem a melhor porção que eles encontrarem, ou que foi feita no jardim deles, ou que ele possa comprar para oferecer ao Senhor. E isso para o Senhor não tem, para nós não tem valor, né? Mas para Deus isso é tido como algo, uma expressão de amor natural de Deus. Então Deus olha isso com muito carinho. Então eu louvo a Deus porque já está sendo plantado no coração de que a oferta não é só a sua parte financeira, mas é tudo aquilo que você entrega com o coração para Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Crianças, venham para cá. E se você já tem um envelope, pode trazer aqui também. Gostei do óculos, hein? Cadê o seu óculos? Põe aí, fica bonito. Oi, oi, oi. Obrigado, meu amor. Vem pra cá. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por elas. Pai, eu te louvo e te agradeço por estas crianças, Pai, por esta semente que o Senhor tem deixado em nossas mãos, que o Senhor nos deu, Pai, essa responsabilidade para implantar o reino de Deus na vida delas. Que quando elas cresçam, elas não se desviem do seu caminho e sejam abençoadas em tudo que fizerem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem que é a tia hoje? Eita, hoje vai estar fácil. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos num congresso em São Paulo desde quarta-feira. Chegamos ontem à noite, foi muito bênção, foi algo assim que Deus tem movimentado, Deus tem despertado algumas coisas. O Remir é uma rede de relacionamentos pastorais, é um ministério de relacionamentos pastorais que tem no mundo inteiro. E ontem nós estivemos lá, devia ter umas 1.100 pessoas, pastores e líderes de muitos lugares, onde pudemos trocar experiências, conversar, ouvindo algumas pessoas de destaque no meio pastoral e que trazem mensagens muito produtivas para tudo que a gente possa ter. Depois a gente vai colocar algumas ministrações que foram feitas lá, a gente vai passar o link no grupo da igreja, para que você possa também se alimentar daquilo que a gente foi alimentado. Amém? E eu quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar hoje em relação à palavra que vai ser ministrada. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor está ministrando em nossos corações hoje. Que a tua graça e misericórdia possa invadir o nosso coração, invadir o nosso ser e nos despertar, Pai, para algo novo que tem às vezes nos intimidado, que tem nos dado medo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E aí, Renan? Amém. O que está a benção? Glória a Deus. E o trabalho? Também. Amém. Eu não sei se você já observou, mas muitas vezes a gente abre espaço para algumas coisas em nossas vidas.
Isso é natural, que você abra espaço para algumas coisas na sua vida, para um relacionamento, para um novo emprego, um novo desafio, uma nova estratégia. Tudo isso daí é muito bom. Mas o que eu quero dizer é que o nosso tema de hoje é sobre intimidação, né? O inimigo, ele tenta te intimidar o tempo inteiro. E diante de um diagnóstico ou de uma notícia, de uma acusação, qual é o espaço que isso ocupa em sua vida? Quando você é intimidado, quando você recebe uma notícia, ou quando falam mal de você, qual é o espaço que isso toma conta dentro da sua alma? Qual é o espaço que isso ocupa em você? Algumas coisas vêm para nos intimidar e nos desanimar. Isso é real. Muitas coisas, muitas notícias a gente ouve e isso vem abalar a nossa estrutura que está sendo montada, uma estrutura que você tem feito. A maioria dos homens, mulheres da fé, elas passaram na Bíblia e deixaram alguns fatos entrarem em suas vidas, e essa informação entrou num lugar na sua alma, e você torna isso como uma verdade, uma mentira que é uma verdade para você, porque você absorve isso como uma crítica, como um momento de nostalgia, e você começa a remoer sobre isso. O negócio é que pensar, você não tem como impedir que as pessoas falem ou de você pensar, mas você pode impedir dela continuar causando dores dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro das suas emoções. Então, é muito natural que quando você é agredido ou você é responsabilizado por algo, isso começa a te remoer dentro e você tem uma certa razão de ter esse sentimento, mas esse sentimento não pode perdurar dentro de você. Ele não pode ter um instante, nem um momento de ocupar o espaço que Deus tem sempre preenchendo dentro de você. Nós temos uma situação de que o homem sempre tende a se autodestruir com uma notícia ruim. Sendo que você recebe 200 notícias boas, mas aquela ruim parece que te abala, que te destrói, que te deixa para baixo, você quer desistir de tudo e te coloca em xeque tudo que você se preparou até hoje para fazer. Mas eu quero lembrar vocês e eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 8. Presta atenção nisso, porque o inimigo, ele age sempre da mesma forma. E olha como é que ele agiu aqui. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor, que estava passeando pelo jardim. E então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo. Diga, fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que estava nu? Repete comigo, quem foi que te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Então, a voz que governa o homem no Éden sempre foi a voz de Deus. Ele tinha encontros consecutivos com o próprio Deus. Sabe, isso na vida do crente, na vida daquele que é cristão, naquele que acredita na palavra, tem que ser algo corriqueiro também, como acontece aqui. Porque quando a gente lê a Bíblia todos os dias, é como se Deus estivesse conversando com a gente todos os dias. Então você se enche dessa palavra, você se enche dessa informação e dessa conversa que vai abastecer os seus sentimentos, a sua perspectiva de vida, a sua direção, o direcionamento que você tem que tomar, aonde você tem que ir. Então, quando você lê com a palavra de Deus todos os dias, é como se fosse Deus falando com você, como falava com Adão no Jardim do Éden. Mas quando começou a dar ouvido a outra voz, ele encontrou um vazio na vida e começou a se tornar uma verdade para ele. Então, ele agregou uma outra voz no lugar da voz de Deus. E ele deu mais crédito a essa voz
do que a voz que Deus tinha falado com ele todos os dias. Mas por que isso acontece? Por que foi que ele começou a ouvir dessa forma? A intimidação tem a ver com medo. E quando nós vemos lá no Gênesis 3, no verso 11, ele fala assim: quem lhe disse que você estava nu? Essa é uma questão. Quem disse que você é incompetente? Quem disse que você não vai prosperar? Quem disse que você é um fracassado? Quem disse que você não vai virar nada? Quem disse que você não é um bom profissional? Quem é que está falando no seu ouvido que você não serve para nada? Sabe, quem é? Para quem é que você está abrindo o teu coração, a tua alma, as tuas emoções para ouvir que você não presta? Sendo que se a gente está sendo abastecido da palavra de Deus, nós temos várias vezes ouvindo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você é feito para lutar, que você é forte e corajoso, que você tem que ser forte e corajoso. Onde é que você estava? Deus pergunta para Adão: onde é que você está? Será que Deus, na sua onisciência, não vai saber onde é que Deus está? Onde é que Adão estava? Será que Deus, naquela onisciência dele, já não sabia onde é que ele estava? Na verdade, essa é uma pergunta que parece uma pergunta vazia, mas na verdade ele estava querendo dizer assim: aonde é que você está ouvindo outra voz que não seja minha? Ele estava chamando Adão para uma consciência de aonde é que você está, qual é o lugar que você se colocou. Meu amigo, a gente conversa todos os dias, por que você está nesse lugar? O que aconteceu com você? Essa simples pergunta, onde é que você está, nós temos que nos perguntar todos os dias, como Deus perguntou para Adão: onde é que você está? Você está com os sentimentos abalados, você está com os sentimentos destruídos, você está com a sua emoção em recuperação? Por que você está assim? Onde é que alguém falou para você que te deixou nessa situação? E por que é que te deixou nesse lugar? Onde é que você está? Você está se afundando nas palavras que o mundo tem colocado contra você? Ou você está se fortalecendo nas palavras que Deus tem dado para você? Então, nós ficamos intimidados porque nós temos medo. E dentro de nós, esses medos nos congelam e traz dúvida de quem é Deus dentro de nós. Traz dúvida da capacidade que Deus te deu, das promessas, das verdades que Deus tem para você. Põe em xeque tudo aquilo que Ele prometeu para você. Põe em xeque a palavra de Deus que você está lendo todos os dias. Nós temos a leitura diária. Eu não sei se todo mundo acompanha, mas nós temos uma leitura bíblica diária. E que fortalece a gente para o dia a dia. E que parece que cada vez que você lê aquilo, acontecem certas coisas naquele momento que vem de acordo com a palavra que foi dada. É incrível isso. De uma forma ou de outra, naquela semana, a palavra de Deus te abastece para que você possa ter coragem, para que você possa ter palavras que vão enfrentar as dificuldades que você está passando. Agora, se você não está lendo, você está perdendo de ter o quê? Comunhão com o que Deus quer te falar. Então, acolher uma verdade que não é verdade te deixa instável. Abala suas emoções. E essa voz, quando você dá valor e tira da presença e da promessa de Deus para os nossos propósitos, quando você ouve essa outra palavra e dá vazão para ela entrar no seu coração e formar ninho na sua cabeça, você fica instável, abalado emocionalmente, profissionalmente, psicologicamente. Uma palavra. Sabe qual foi a palavra que o inimigo deu para Eva? Certo que não morrerás. E nessa palavra, ela tomou uma força tão grande que ela experimentou para provar se ia morrer ou não. Você já fez? Tem gente que ama desafio. Estava com a Berta em São Paulo, a gente foi na academia, eu falei assim: eu duvido que você vai fazendo a fundo aí até lá. Ela falou assim: não duvida. Ó, não faz isso, você está me testando.
E aí a gente começa a duvidar de que você pode ou não. Quando a palavra te coloca em xeque, é porque você não está com as bases verdadeiramente embasadas naquilo que Deus prometeu para você. Deus tem promessas maravilhosas. E eu sei que muitas pessoas aqui receberam promessas maravilhosas de Deus. Para crescer, para se desenvolver, para fazer. Mas alguém fica lá na tua... Será que você é capaz mesmo? Mas você vai fazer isso por quê? Mas por quê? Será que você tem competência para isso? Sabe, o inimigo vai tentar te minar o tempo inteiro daquilo que Deus pediu para você fazer. Por quê? Porque a nossa luta é contra o inimigo. A nossa luta é contra a nossa alma. As dúvidas sempre vêm, sabe por quê? Porque ele é acusador. Ele sempre vai colocar em xeque. Quando Jesus foi batizado, e ali a gente tem a manifestação de Deus: este é o meu filho em quem me comprazo, em quem me alegro. Assim que aconteceu isso, o Espírito levou para ser tentado por Satanás. A primeira pergunta que ele faz é qual? Se você é filho. Se você é filho. Você acha que Jesus não sabia que ele era filho de Deus? Mas a tentativa do inimigo é sempre a mesma. Será que você é competente mesmo? Será que Deus te preparou mesmo para essa situação que você está fazendo? Será que a profissão que você está vai te trazer um futuro estável? Será que os teus filhos vão crescer e serem prósperos mesmo? Será? Sempre é um será. E isso fica marcando dentro do seu coração de tal forma que você deixa com que esse será se torne uma verdade e você acaba definhando, acreditando na mentira do teu inimigo. Será? Será que teu casamento é bom mesmo? Será que casar é bom mesmo? Será? Mas eu tive tanta luta. Eu estou tendo tanta luta. Será que eu desisti disso para poder vir nisso daqui? Será? Quando você está debaixo de um direcionamento de Deus, não existe será. Existe você prosperará. Você já conseguiu. Já está liberado no reino espiritual aquilo que Deus te prometeu. Você precisa ter acesso. Você precisa tomar isso como uma verdade. Porque os serás, sempre o inimigo vai estar colocando na sua vida. Sempre. E às vezes a gente abre brecha para essas palavras. A gente se deixa levar. A gente não acredita naquilo que Deus nos preparou para fazer, na competência que nós temos, que Deus nos estabeleceu, na inteligência, na sabedoria que vem do alto para nos direcionar para as coisas. Olha o que diz Lucas 10:19. Escutem. Olha, escutem. Abra o ouvido. Então quando ele está falando assim, abra o teu ouvido, escuta o que eu tenho para te falar. Eu dei a vocês poder para pisar em cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Escuta. Aí o inimigo vem na tua frente e fala um monte de outra coisa e você escuta a voz do inimigo e não a de Deus que está falando para você. Sabe por quê? Porque no fundo a gente tem um déficit dentro de nós de não termos fé e de não acreditar que Deus pode todas as coisas. Falta de fé. E sabe quem é o maior culpado de deixar isso entrar nas nossas vidas? Nós mesmos. Nós damos vazão para que o inimigo possa estar agindo dentro de nós o tempo inteiro. Nós damos ouvido às palavras que ele tem lançado sobre nós, que não são verdades. Eu não sei se o teu professor falou para você que você não ia virar nada, eu não sei se o seu professor falou que você não presta, eu não sei se seu pai já te chamou de um monte de coisa, mas eu quero dizer
que as palavras que foram lançadas sobre a sua vida são quebradas hoje, em nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda palavra que te pôs para baixo de condenação, é cancelada hoje, em nome de Jesus. Não tem mais poder nenhum a voz do inimigo. Escutem, eu dei a vocês poder para pisarem nas cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Se o inimigo usou teu pai, sua tia, sua avó, seus irmãos para falarem isso, hoje está cancelado em nome de Jesus. Se alguém te intimidou por abuso ou por alguma chantagem, está cancelado hoje em nome de Jesus. Isso já não existe mais no mundo espiritual e você precisa tomar posse hoje. Você precisa acessar essa verdade que Deus tem para você. Você precisa acessar o que Deus tem falado para você, através da palavra dele. Deus revela sempre o que vai acontecer para você se preparar. E eu provo isso aqui na Bíblia. Gênesis 6, de 13 a 14. Abre aí. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. E eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pega madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Deus manda Noé construir uma barca no meio de uma floresta, onde nunca havia chovido sobre a terra. E Noé, nessa palavra, não questionou e começou a construir. O povo ia lá e falava assim: esse cara é maluco, esse cara é um doido. O que ele está fazendo? Aqui nem chove, aqui nem tem água. Aí ele deve falar assim: aqui vai chover. O que é chuva? Nunca tinha chovido. Era um orvalho que subia, regava toda a terra, depois esse orvalho ia embora. Sabe em época de frio, quando fica aquela graminha molhada? Era assim antes, não tinha chuva. E aí o cara começa a construir com madeira boa uma barca. E ele tinha que pegar piche e tampar todas as brechas que pudessem existir na vida. Sabe, eu acho que quando Noé e seus filhos começaram a tampar aquelas brechas, porque as tábuas com certeza não eram bem encaixadinhas hoje, que você pega uma lâmina, né? Você pega uma fresa lá e passa e elas ficam retinhas. Naquela época era no machado, então você não tinha como deixar tudo certinho. Então quando você põe uma árvore, um caule ali grudado no outro, devia ficar vários buracos. Eu fico imaginando como é que nós somos nessa imperfeição de cada tábua dessa que é construída nas nossas vidas. Sabe, e isso me remete a um texto que fala assim: o inimigo fica ao derredor buscando uma para te devorar. Então, a brecha, que se Noé deixasse alguma brecha ali, se ele não tampasse, aquela barca ia afundar. Ia entrar água dentro dela. E ele tinha que seguir essa instrução certa. E nós também temos que seguir, nós temos que buscar se existem brechas em nossas vidas e tampá-las. Antes ele tampava com o piche, hoje nós tampamos com o quê? Com o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. É o sangue do Cordeiro que fecha todas as nossas brechas. Mas nós temos que procurar, nós temos que investigar, porque o inimigo ele fica investigando você o tempo inteiro. Quais são os seus pensamentos? Ele joga um pensamento. Pá! Fisgou ou não fisgou? Ele joga outro. Pá, fisgou ou não fisgou? Ah, você ficou noivo. Ah, parece que as coisas ficaram pior. Ah, você casou. Ai, ela não é do jeito que eu pensei. Ah, meu amigo, casou já é o fim. Para uma vida sozinha e o começo para uma vida de relacionamento que você tem que pôr Deus. Não tem como voltar atrás. Você dançou, Arnaldo. Não tem como voltar atrás. Pega a piche e tampa as brechas. Se precisar embetumar ela, você embetuma. Nós temos que estar atrás das nossas brechas. Nós temos que estar buscando aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus, de prosperar em Deus e de seguir a voz de Deus.
Se tem vozes no seu relacionamento dizendo ao contrário, tira essas vozes. Não dá brecha para elas. Muitas vezes você não vai conseguir deixar de ouvir, mas você vai deixar de fazer ninho na sua mente. Você vai eliminar ela, em nome de Jesus. Abraão. Pega outro texto aí. Gênesis 18, 17. Eu acho tão lindo, né? Aqui no começo disse, Deus disse a Noé. Aí depois, nesse aqui, aí o Senhor disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Sabe, Deus tem algo. Não vou esconder da Bia o que eu vou fazer na vida dela. Não vou esconder da Thalita o que eu vou fazer na vida dela. Não vou esconder do Samuel o que eu vou fazer na vida dele. Não vou esconder do Felipe o que eu vou fazer na vida dele. Não vai, Deus não esconde do que Ele vai fazer. Às vezes Ele pode te dar por etapas e a tua fé às vezes te impede de avançar na próxima etapa, mas Ele não vai esconder de você se você der os passos que Ele tem pedido. Aí o Senhor disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Posso ouvir um amém? Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Olha só, existe uma consequência. E Abraão tem que ensinar de tal forma que eles não podem se desviar. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: a terrível acusação sobre Sodoma e Gomorra. E o pecado dos seus moradores é muito grave. Eu preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e lhe perguntou. Gente, Abraão conversando com Deus, coisa maravilhosa isso. Já pensou você poder chegar perto de Deus e ter uma conversa dessa? E ele fala assim, talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons juntos com os maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Não faça isso. Tu és juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça, ó Senhor Deus. E aí Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Aí Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. E se tiver 45? Aí Deus fala: se tiver 45 eu libero. Eu vou falar de novo, e se tiver 40? Se tiver 40, Abraão, eu vou liberar também. E se tiver 30? Sabe, até Abraão estava duvidando de quantas pessoas boas tinham lá. E se tiver 20? E se tiver 10? E aí, Abraão parou de falar, parou de negociar com Deus. Imagina se Abraão fala assim: e se tiver um só? Tá bom, eu vou liberar se tiver um só. Ninguém ia morrer, porque tinha uma. Mas a questão é que muitas vezes a gente para na metade das coisas e não consegue aquilo que a gente deseja no coração por desistir, porque a gente para de conversar com Deus. Porque quando você para de conversar com Deus, Deus pega e vai, segue caminho.
O que se não pode é ficar falando e não ouvir o que ele tem para falar para você. Oração, a gente fala. Eu já passei isso na minha mente uma vez. A gente vai orar para Deus, a gente pede, fala. E aí você pega e fala assim, amém, em nome de Jesus, amém, e vai embora. Ele deve ficar esperando lá em cima e falar assim, mas você não vai esperar eu te responder o que você está falando? Você vai me deixar no vácuo mesmo? Você fala. Ele está te escutando atentamente e de repente você pega, em nome de Jesus, amém. E qual é a resposta que ele te deu? Qual é a direção que você vai tomar para aquilo que você pediu? Você vai deixar a vida te levar? E aí qualquer que seja o resultado é porque Deus permitiu? Sabe, a gente tem uma noção meio esquisita do que é orar, é conversar com Deus. A gente acha que orar é só pedir, agradecer. Não, é ouvir também. Muitas vezes você tem que ficar em silêncio. Nesses dias que estavam lá, eu até conversei com a Berta, assim, teve um momento que parece que eu fui retirado do meu espírito, foi levado para um lugar onde eu estava numa sala que parecia que a sala era uma piscina de piche, tudo escuro, eu não enxergava nada. Nada. E as dificuldades de andar eram muito grandes. E eu falava, eu não consigo enxergar, eu não via, não conseguia me movimentar, era difícil. Mas eu só ouvi uma voz, só segue o fluxo. E eu entendi que o Espírito Santo, nas piores dificuldades que você possa ter, o Espírito Santo está te levando para a direção certa. Se você se deixar levar pelo Espírito Santo. E não deixar que outras vozes entrem no caminho para te tirar daquilo que Ele está te levando. É muito fácil a gente se desviar dos propósitos de Deus. É muito fácil a gente sair da presença de Deus. É muito fácil a gente dar ouvido para as coisas negativas que o mundo ou o inimigo tem lançado sobre a sua vida. A gente parece que vacila. A gente é meio vacilão às vezes. Quase sempre. Ou toda hora. Você está indo no fluxo certo, está tudo correndo bem. Uma voz vem, te intimida e você sai de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Estraga teu dia, tua semana, teu mês, teu ano. Por causa de uma voz que você deu espaço, porque não estava preenchido com as coisas que Deus tinha para você. Você não tinha certeza do que Deus planejou para você. E aí você tem dúvida quando é questionado. Se você é filho mesmo. Elias foi intimidado por Jezabel. Ele matou 450 profetas de Baal. Fez fogo descer do céu. Fechou o templo, ressuscitou o jovem, fez um monte de milagres e prodígios, não existiu ninguém que fez tanta coisa quanto ele no Antigo Testamento. E quando ele recebe uma voz dizendo, que meus deuses me castiguem se amanhã você não tiver como os meus profetas estão. Ele pega e foge. Ele acabou de matar 450. Uma voz que veio de fora, de Jezabel, ele se deixa abalar e foge. Deus te dá tantas vitórias, e vem alguém e fala uma besteira para você, e você foge daquilo que Deus tem planejado para você. Por quê? Qual é o lugar que você está? Quando Deus fala para Gideão, Gideão congela também e fica lamentando e não avança. E ainda fica com mimimi. Eu sou menor, eu sou mais pobre, eu sou... E não avança.
Quem falou para ele que ele era o menor? Quem falou para ele que ele era o mais pobre? Se Deus te chamou, não importa o que você é. É Deus que te chamou. Sabe, eu vejo Moisés, quando ele foi liberto da morte quando criança, Joquebede, Moisés, não vai morrer. Eu posso ouvir? E depois ele cresce sendo tido como filho de Faraó. E ali ele é treinado nas coisas do egípcio, mas quando ele começa a despertar para as coisas dele, para a promessa de libertação do seu povo, quando ele vai contra aquele egípcio que estava açoitando o povo que estava oprimido, e ele empurra e sem querer ele mata essa pessoa, ele começou a ter aquela coisa que estava dentro dele de libertar o seu povo, e aquilo começou a tomar conta dele. E aí quando ele foi de novo para proteger o seu povo, um cara pega e fala assim: você acha que a gente não sabe o que você fez? Você acha que a gente não viu você matando o egípcio lá? Quem que é você? Ele pega e foge por 40 anos. Aquilo que estava sendo despertado dentro dele para libertar o povo é abafado por uma palavra. E aí ele encontra, e aí é outra pregação, a gente vai outro dia. Mas a pergunta é: qual é a voz que você está ouvindo? O que você tem dado pouso no seu coração, na sua alma, na sua mente? Às vezes a gente se esquece de quem nós somos. Lá em 2 Timóteo, Timóteo esquece a chama que ele tinha dentro dele. E Paulo dá um chacoalhão nele para dizer assim: Timóteo, fica firme. Sua mãe, sua avó, você tem que ter a mesma fé deles. Eu vi o que você foi capaz de fazer, por que você está desse jeito? Sabe, Paulo estava preso, tinha se afastado. Ele não conseguia mais ouvir a voz do seu pai espiritual, daquele seu mentor, daquela pessoa que era próxima dele. E ele começa a ficar abalado porque ele não está ouvindo a voz dele. Olha só, 2 Timóteo 1, de 4 a 5. Paulo falando para Timóteo: lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Mas estava se apagando aquela chama dentro dele por causa da distância, por causa das coisas. Sabe, todos nós precisamos de um pai, de um amigo, que nos lembre de nos recolocar no caminho quando estamos nos desviando. A Bíblia fala que às vezes a gente vai receber anjos em nossas casas sem saber que são anjos, né? Mas não está dizendo só do sobrenatural. Ele está dizendo de alguém que você recebe na tua casa para comer um lanche, para jantar, para almoçar, que vai te trazer para o trilho de novo, que vai servir. Anjo é mensageiro, amém? Aquele que vai levar a mensagem para você, para te trazer de volta para o caminho que você se perdeu. Qualquer um de nós aqui pode ser usado para isso. Qualquer um de nós pode ser usado para isso. Diga: eu quero ser um anjo na vida do meu irmão. Você vai ser o mensageiro que vai colocar ele de volta para o lugar onde ele não devia ter saído. Muitas vezes você tem que dar uns tapas na cara, tem que dar mesmo. Acorda! Por que você está assim? Por que a tua fé está sendo abalada? Pelas vozes que você tem ouvido? Deus já não falou que vai te fazer prosperar, que você vai vencer, que você vai ser vitorioso em todas as coisas? Ser forte e corajoso e pá! Devagarzinho, para não... Olha a Ana, ela falou assim: Ana, o que aconteceu? Ela falou assim: arranquei o siso, tudo roxo aqui. Achei que alguém tinha te despertado com a palavra de hoje. Sabe,
A gente precisa ter essas pessoas perto da gente. A gente não pode querer se separar dessas pessoas. A gente tem que ficar impregnado neles. Porque são pessoas que vão te trazer para o trilho toda hora que você se desviar. Sabe qual que é a melhor pessoa que está do céu? É o seu cônjuge. Você tem que fazer e cobrar dele que ele seja um homem ou uma mulher de Deus, para que quando você estiver se desviando, ela vai te colocar de volta para o caminho ou ele vai te trazer de volta para o caminho. Você tem que ter amigos no seu trabalho, no seu lugar de sociedade, que sejam pessoas que têm o mesmo valor que você para te trazer de volta para o caminho. Você não pode deixar isso de fora. Você não pode deixar com que o mundo dite quem você é. Com que o mundo dê direção para as emoções que você vai sentir. Você tem que arrumar sua pressão interna para enfrentar as dificuldades que o mundo vai te oferecer. E isso é o Espírito Santo que faz em você. E as pessoas que estão em volta de você, que vão te incentivar a continuar no caminho certo, dê ouvido a elas. Dê ouvido a elas. Segundo Timóteo 1,6 diz assim: por isso eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Diga assim: lembre-se de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu. Deus não te deu espírito de medo, não te fez covarde, não te fez incapaz, e você não é um improvável. Para Deus você não é nada disso. Você é um filho que tem uma promessa, que vai avançar, pisar na cabeça do inimigo e vencer todas as batalhas em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vamos repetir isso? Grava na sua Bíblia, não sei se você tem que gravar aí ou se você vai riscar, mas 2 Timóteo 1,7 eu quero que você grave isso. Leia comigo. Pois o Espírito que Deus nos deu... Não, mais forte, você não está entendendo. Foi Deus que te deu um Espírito. Pois o Espírito que Deus te deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor então. E você está desanimado por quê? Pessoas têm poder de levar a gente a uma intimidação. Porque você deu poder a elas e não prestou atenção no poder que Deus te deu. Se esquece de quem governa a sua vida. Você não pode impedir as pessoas de falarem. Mas você pode impedir que as pessoas falem, fique dentro de você. Diga: eu sou competente em tudo que faço, porque Deus me deu essa competência. Você é competente em tudo que você faz. Não pelo que você estudou, mas pelo potencial que Deus despertou dentro de você para fazer o que você está fazendo hoje. Presta atenção. Deus te despertou na sua competência para que você seja competente ao extremo para não desistir de nada. Deus amplifica a sua competência em tudo que você se tornou competente. Lá no tabernáculo, tinha ourives muito talentosos. Muito. E Deus manda chamar eles. Mas o talento natural que eles tinham não era suficiente para fazer o que Deus queria que eles fizessem. Então Deus sopra o Espírito sobre eles. E eles se tornam muito mais competentes pela competência que eles já tinham.
Deus vai te tornar muito mais competente da competência que você se destinou a fazer. Em tudo. Primeira Timóteo 1, 18 e 19 diz assim: Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você. Com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Esse aqui é o ponto-chave. Presta atenção, eu vou ler de novo. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você. Igreja Núcleo de Deus, meus filhos, preste atenção, porque essas são as instruções que Deus vai dar para vocês nesta manhã. Com base nas palavras proféticas ditas antes aqui dentro do templo, a respeito de vocês, que elas a ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. A consciência limpa é de que você fez tudo o que é do seu alcance para fazer as coisas. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência limpa. E como resultado, a fé que tinham se afundou. Por não observarem as palavras proféticas, por não observarem as promessas de Deus para a vida de cada um, eles perderam a fé e se afundaram. Se perderam. Por não ouvir a voz do Senhor. Mas Deus é tão benevolente que mesmo a gente errando, Ele quer que você esteja sempre no alto. E Ele vai dar a volta por cima. E o que você tem que fazer? Sacudir a poeira. E deixar que Deus te leve no patamar de novo. Reconhecer que errou. E Deus vai te colocar lá de novo. Reconhecer que você se desviou da rota, que se afastou dele, que deixou a fé ser abalada, que você naufragou. Reconhece, põe o sangue do Cordeiro e Ele vai te colocar lá de novo. Última. 2 Timóteo 2, 22 a 24. É mais uma coisa que Deus está falando para você. Presta atenção. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz. Repete comigo. Busque justiça, fidelidade, amor e paz. Olha só. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Ele já separou um monte de gente aí. Digo mais uma vez. Não se envolva em discussões tolas. Diga, não vou me envolver em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, aptos a ensinar e paciente. Diga, eu sou amável, não briguento, e sou apto a ensinar pacientemente. Ainda que você tenha vontade de estrangular um, seja paciente. Ainda que você queira mandar fogo do céu naquela pessoa, seja paciente. Ainda que você quer que ela se estribuche no chão, seja paciente. Oi? É importante. 25. Instrua com mansidão aquele que se opõe, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E assim, conheçam a verdade. Então, voltarão ao perfeito juízo
e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Você percebe que você é responsável pela libertação do seu irmão? Você percebe que as suas atitudes de cristão vão fazer com que essas pessoas se arrependam e vejam aonde elas estão andando? E elas vão sair da armadilha que o diabo preparou para elas? Tem muita gente algemada por aí. Muita gente algemada. E a gente precisa fazer isso. Para acabar com o Piqui de Goiás, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Mais uma vez, Paulo advertindo. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Você já se deparou com alguém assim? Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheios de si mesmo. Se amarão aos prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Sabe como é que termina isso? Fique longe de gente assim. Fala assim, eu vou ficar longe de gente assim. Você não pode deixar com que o inimigo dê vazão àquilo que você vai fazer. As vozes do inimigo não podem te paralisar. Para finalizar de verdade, eu vou dar um testemunho. Uma vez, a gente estava fazendo uma libertação e aquela pessoa ficou possuída por um demônio e aquele demônio falou assim, eu vou te matar. E por alguns segundos eu confesso que aquilo me abalou um pouco. Eu acho que foi uns 10 segundos que eu fiquei quieto e o Espírito Santo falou bem assim no meu coração e parece que eu ouvi isso audivelmente. A palavra foi assim: você já teve essas ameaças várias vezes e ainda te deixo viver. Aí eu falei assim, verdade, já entendi. Aí eu olhei bem nos olhos do demônio e falei assim, entra na fila. O único que pode tirar a sua vida é o Senhor. Não deixe nenhuma ameaça entrar no seu coração. Não deixe com que ninguém destrua aquilo que você vem construindo até hoje. Não deixe que nada invada a sua privacidade com Deus. A sua intimidade com Deus não pode ser violada por pessoas estranhas que lançam palavras diabólicas sobre a sua mente. Você não pode impedir dela falar, mas você pode impedir de que isso fique te amordaçando, te destruindo e te levando a naufragar dia após dia. Lembre-se das promessas do Senhor. Eu te fiz. Eu sei o que eu tenho para você. Não ouça o que os outros dizem a seu respeito. Ouça o que Deus tem a dizer a seu respeito. E se você ainda não conseguiu, busque a falar, Senhor, eu quero que você me mostre o que é que eu sou. Para que é que o Senhor me chamou? Quem é o Deus da minha vida que me deixou permitir viver até hoje? Que me abençoou até o dia de hoje. Você foi abençoado até hoje? Sabe, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Nós tivemos dificuldades, nós tivemos um monte de coisas que podem estragar o nosso futuro, mas ficou para trás. A partir do momento que Deus te deu uma nova vida, essas coisas já não podem mais te abalar. Você não pode mais ficar pensando no passado. Quem vive de passado é museu. E tem gente que paga para entrar no museu. Sabe, para com isso. Não deixa o inimigo mais falar no seu ouvido. Não dá mais vazão. Maldição sem causa não encontra pouso. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Saiba verdadeiramente onde Ele te colocou e para que função e por que razão você está no lugar que você está hoje. Esquece. Você não é incompetente, você não é incapaz, você não é um qualquer um. Você é um filho escolhido desde o ventre. E Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mesmo que você seja careca. Deus sabe para que Ele te chamou. Você precisa saber para que Ele te chamou. Não se deixe abalar. E eu não sei se alguma dessas coisas tomou conta do seu coração nesses últimos dias, meses, ou desde o começo do ano, ou de muito tempo atrás. Mas eu quero que, se você se sentiu tocado por essa palavra, que você possa ficar de pé, porque eu quero ungir você, eu quero cancelar a maldição que foi sobre a sua vida. Eu quero derramar do azeite do céu sobre você. Para que esses pensamentos nunca mais te alcancem. Para que você nunca mais se deixe levar pelo que o mundo tem falado a seu respeito. Se você ficou de pé, eu vou passar ungindo cada um de vocês enquanto o louvor vai cantando aí uma canção. Amém?